meus amores! Tudo bem por aí, gente? Espero que sim. Gente, tô aqui sozinha agora. Vai ser um pouquinho corrido esse vídeo, que eu já tô na hora praticamente de ir pra técnico. Mas, enfim, eu vim aqui passar rapidinho pra falar com vocês, né? Porque não deu pra fazer o vídeo no final de semana, que eu fui no congresso lá da Assembleia com meus amigos. E eu vim aqui pra falar pra vocês porque foi Páscoa esse final de semana. E eu tava lendo o livro, que eu tô apaixonada por ele, eu já falei várias vezes dele pra vocês, porque o livro é 10. Muito, muito, muito 10. E vocês sabem que eu amo ler, né? Ou alguém aí não sabe. O livro, ele conta a história de Oséias. Bem na época da Páscoa, eu lendo sobre a história de Oséias. Muitas pessoas não entendem a história de Oséias, como muitas vezes eu não entendia. Porque Deus mandaria um homem que é dele, que faz a vontade dele, se casar com uma prostituta. Acredito que todo jovem cristão, ele espera o momento certo para casar com uma pessoa certa, que vai ser só dele, que vai cuidar dele, da família dele. Mas por que Deus mandaria alguém se casar com uma prostituta? Alguém que é filho dele, que faz a vontade dele, que tá ali servindo a ele. Surge 1 milhão de perguntas na nossa cabeça. Mas quando a gente para pensar, a época que Oséias estava vivendo era a época de rebeldia do povo de Deus. Para quem não sabe, né, deixa eu só fazer um resumão. A história de Oséias é a seguinte: Oséias era um profeta de Israel e Deus manda que ele se case com uma prostituta. Ele tem alguns filhos com ela, o nome dela era Gomer. E depois disso, mesmo ele se casando com aquela mulher, e naquela época, né? Na época, a mulher, ela perdia a honra se ela perdesse a virgindade antes do casamento. Ou seja, ele se casando com ela depois dela ter sido prostituta, é como se ele tivesse resgatado a honra dela. Ao mesmo ponto como Deus faz conosco, mesmo a gente errando, mesmo a gente falhando, aí a gente pede perdão para ele, é meio que ele joga do mar do esquecimento tudo aquilo que a gente fez e resgata a nossa honra, resgata tudo aquilo que não era para ser resgatado, não era para a gente ter honra. Mesmo assim, mesmo depois dele ter resgatado a honra dela, dele ter dado um lar para ela, onde tinha comida, onde tinha a família dele, onde ele era fiel a ela, mesmo assim ela acaba traindo ele. Depois de tudo isso, ela vai parar, tipo, como se fosse uma escrava sendo vendida. E nisso Oséias vai lá, em vez de se revoltar contra tudo aquilo, se largar ela pra lá, humilhar ela na frente de todo mundo, não, ele dá o melhor dele. Ele compra ela de novo, dando o melhor, tudo que ele tinha. Enquanto uns davam chutes baixíssimos, ele deu praticamente tudo que ele tinha, tudo que ele tinha guardado. Toda uma riqueza, todo um valor enorme para poder resgatar ela. E a gente pensa em nós. Deus, ele entregou o filho dele naquela cruz. Foi o sangue dele que estava jorrando ali, pelos nossos pecados, pela nossa falha. Era para eu e você estar naquela cruz. Mas não, o Senhor Jesus, ele foi naquela cruz e morreu por mim e por você. É meio difícil a gente acreditar que alguém entregaria a vida dele pela gente. Como se a gente estivesse morrendo e alguém viesse, e para nos salvar, ele teria que entregar a vida dele. Ou deixava a gente lá morrendo, caindo do precipício, ou ele se jogava e salvava a gente. E Jesus fez isso. Deus, ele fez isso, ele entregou o melhor dele, tudo que ele tinha, para poder salvar eu e você, para poder nos levar a ter uma comunhão com ele novamente. E muitas vezes a gente não valoriza isso, a gente não valoriza a morte de Cristo. Chega a Páscoa, só chocolate, 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 coelhinho. Não é isso. Não tem problema nenhum você comer chocolate na época da Páscoa, você presentear alguém com ovo de Páscoa. Não tem problema nenhum. Agora o problema é você deixar aquilo que realmente é essencial na Páscoa de lado, que é a morte de Cristo. O Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz para que eu e você
pudéssemos ter a comunhão com Deus, para que aquele véu fosse rasgado, para que a gente voltasse e fosse filho dele. Novamente, deixasse de ser criatura. Tem a capacidade de você pensar no que é uma morte de cruz? Aqueles espinhos, eu estava escutando um áudio que o meu amigo me mandou, de um pregador falando. Eles eram tão grandes, tão grossos, tão destrutivos, que eles eram usados naquela época como até prego. E o pior de tudo é pensar que Jesus veio por nós. Ele veio por nós para nos trazer a vida eterna novamente. Para que a gente não fosse condenado pelos nossos pecados, mas mesmo assim, às vezes a gente ainda cospe na cara dele. Mesmo assim, a gente ainda erra. Mesmo assim, a gente ainda às vezes deixa ele de lado, como se não fosse importante. Como se não fosse essencial. Mas Deus, ele é tudo. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o Filho dele unigênito para morrer por nós. Mas na maioria das vezes a humanidade ela não merecia. Eu e você não merecíamos. Pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Jesus era puro, ele era o amor, o próprio amor. O Deus em forma de homem, a perfeição, a santidade. Morreu por mim e por você. Pessoas que não mereciam nada. Nós somos maus o tempo inteiro. E às vezes nem notamos o quanto somos maus. O quanto somos imperfeitos, cheios de defeitos. Mas Deus, ele nos amou. Nosso dever hoje em dia é adorar Ele, acima de todas as coisas. É pregar o Evangelho a toda criatura. É procurar nos parecer com Ele. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. O mínimo. O máximo inalcançável para nós, seres humanos. Não existe teologia, não existe nada que faça nos entender a capacidade de Deus. Entender a forma que Ele age em cada coração. Eu e você somos propriedade exclusiva de Deus, mas Deus, ele não é só nosso. Ele é de toda a humanidade. Ele morreu não foi só por mim, mas foi por você também. Ele estava procurando não somente a mim, mas a você também. Então, que neste dia você procure se consertar com Deus. Se você errou, se você falhou, peça perdão para Ele. Se você não consegue sair dessa vida de pecados, peça ajuda dele. Peça, Senhor, me ajuda. Às vezes a fraqueza ela é tão grande, é um vício tão grande que você não consegue se controlar. Você tenta, você sabe que aquilo não tá certo, você sabe que aquilo é errado, mas você tá lá fazendo. Peça perdão para Deus. Peça ajuda dele, que ele nunca, nunca, nunca vai deixar alguém que clama a ele de lado. Não importa os defeitos, não importa os pecados, ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Daqueles que querem se transformar, se parecer cada dia mais e mais com ele. Daqueles que querem fazer a vontade dele. Deus não recusa um coração que quer fazer a vontade dele. Deus não deixa de lado um coração que está pedindo para ele: me molda, Senhor, me capacita. Porque eu não tenho a capacidade. Deus não deixa de lado. Então não importa, não importa se você tem um sonho, se você tem um chamado para determinada coisa, vá atrás. Se capacite, peça ajuda a Deus, que Ele vai te ajudar. Você é a luz desse mundo. Deus te colocou como sal da terra, então vai lá, faz a diferença. Faz a diferença porque Jesus se entregou na cruz por você. Então é o mínimo que você pode fazer, espalhar o amor dele por aí. Tá bom? Meus amores, me perdoem o vídeo corrido meio... É que eu tô na correria, não consegui fazer o vídeo sábado nem essa semana, tá bom? Mas fiquem com Deus, 1 milhão de beijinhos.
Tchau, tchau. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, né, vocês já sabem essas coisas aí. De irem lá no blog, conferir que tá cheio de conteúdo para vocês, www.meucoraçãoigualteu.wordpress.com. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.